Não volte para casa, Marcelo. Quando você perceber que eu fui embora, já será tarde demais para perguntar o que eu descobri. O que você está dizendo? Por favor, não faça isso. É tarde demais. Helena Duarte recebe no celular a fotografia que destrói em silêncio os 8 anos de casamento com Marcelo Avelar. Em vez de confrontá-lo, ela apaga a mensagem, deixa a aliança para trás e abandona São Paulo antes que o marido volte. O que parecia uma fuga por causa de uma traição se transforma em uma viagem até uma fazenda esquecida em Minas Gerais, onde cartas antigas revelam que Helena talvez tenha sido apagada de uma família bilionária. Enquanto ela procura respostas, Marcelo percebe que a esposa levou consigo a única chave capaz de abrir um segredo enterrado há décadas. Não volte para casa, Marcelo. Quando você perceber que eu fui embora, já será tarde demais para perguntar o que eu descobri. Helena falou baixo para o gravador do celular, ouviu a própria voz tremer e apagou o áudio antes que o aparelho o salvasse na nuvem. Na tela ainda estava aberta a fotografia enviada por um número desconhecido. Marcelo de terno preto, com a mão na cintura de uma mulher de vestido verde esmeralda, inclinando o rosto para ouvi-la. O salão ao fundo era reservado, com paredes de madeira clara e o brasão dourado do Hotel Paço Imperial refletido no vidro. Helena reconheceu o lugar porque Marcelo dissera naquela manhã que participaria de uma reunião urgente com investidores estrangeiros. É trabalho, meu amor. Não espere acordada. Agora o relógio da cozinha marcava 11h17. O jantar esfriava sobre a mesa. O telefone vibrou. Marcelo. Ela não atendeu. Vibrou outra vez. Depois surgiu uma mensagem. A reunião se estendeu. Você está bem? Helena leu sem responder. Um segundo número enviou outra frase. Não procure saber quem é a mulher da foto, para o seu próprio bem. Ela apertou apagar e viu o aviso desaparecer, mas a ameaça já tinha se alojado em algum lugar mais profundo que a memória do aparelho. Helena caminhou pelo apartamento de jardins sem acender mais luzes. A cidade brilhava além das janelas, os faróis comprimidos na Avenida 9 de Julho e os helicópteros distantes riscando a noite de São Paulo. Tudo ao redor tinha sido escolhido por Marcelo, o sofá cinza, as esculturas frias à mesa de mármore, onde ela esperara por ele tantas vezes. Ao abrir o notebook compartilhado, não buscou provas da traição, procurou o endereço do hotel. O histórico recente apareceu antes que digitasse qualquer coisa. Entre páginas de mercado financeiro, havia 4 pesquisas. Amália Montenegro, filha desaparecida, inventário Amália Montenegro, fazenda Santa Amália, Minas Gerais, e Helena Duarte, registro de nascimento. O nome da mãe que Helena nunca conhecera atravessou a tela como uma lâmina. Marcelo sabia que ela fora criada por Célia Duarte, uma viúva que jamais escondera a adoção, mas sempre dissera que a mãe biológica era uma jovem sem condições de criá-la. Helena nunca ouvira o sobrenome Montenegro dentro de casa. Ainda assim, lembrou-se de um envelope que Célia lhe entregara antes de morrer. Dentro havia uma pequena chave de latão e um cartão Fazenda Santa Amália perto de São Lourenço. Só vá quando não puder mais confiar em ninguém. Helena guardara tudo numa caixa de costura. Naquela noite, percebeu que Marcelo conhecia o endereço que ela nunca mencionara. O telefone tocou outra vez. Helena atendeu, mas não disse nada. Do outro lado, Marcelo soltou uma risada, cansada demais para ser espontânea. Helena, finalmente. Eu estava preocupado. Ela fechou os olhos. Você está sozinho. Houve uma pausa curta, seguida pelo som abafado de música e taças. Estou com o pessoal da reunião. Helena olhou para a fotografia. A mulher de verde também faz parte do pessoal. O silêncio mudou de peso. Marcelo respirou fundo. Quem mandou alguma coisa para você? Ela não respondeu. Helena, escute. Não tire conclusões. Tome um pouco de água e espere por mim. A forma como ele ordenou que ela permanecesse em casa fez seu estômago se contrair. Por que você pesquisou Amália Montenegro? Marcelo não tentou negar. Onde você viu isso? No computador que nós dois usamos. A voz dele endureceu. Não mexa nas minhas coisas. Helena quase riu. Suas coisas estão dentro da minha vida. Marcelo se afastou do ruído da festa. Eu explico quando chegar. Não saia do apartamento. A frase não soou como pedido. Marcelo, quem é ela? Isso não importa agora. Para você, talvez.
Helena, me prometa que vai ficar onde está. Ela desligou. Pela primeira vez em 8 anos, não quis ouvir a explicação até o fim. Ela colocou numa mala pequena 2 mudas de roupa, documentos, dinheiro, os remédios para enxaqueca e a caixa de costura de Célia. Não levou joias, fotografias do casamento, nem o vestido azul que Marcelo dizia gostar. Abriu a carteira, retirou os cartões ligados à conta conjunta e deixou todos alinhados sobre a bancada. A aliança saiu com dificuldade, como se a pele tivesse se acostumado a segurá-la. Helena a deixou cair dentro da xícara de café intocada. O metal produziu um som breve e definitivo. Antes de sair, fotografou o histórico do notebook, enviou as imagens para um e-mail antigo e apagou os rastros da tela. Então percebeu uma pasta aberta recentemente nos documentos de Marcelo. O nome era Regularização HD. Havia apenas um arquivo protegido por senha, mas a prévia mostrava parte de uma frase renúncia a direitos presentes ou futuros decorrentes de filiação, sucessão ou reconhecimento patrimonial. Helena sentiu o ar faltar. Não era apenas adultério. Marcelo preparava algum documento relacionado ao passado que ela desconhecia. O interfone tocou. O porteiro anunciou que o carro do Sr. Marcelo acabara de entrar na garagem. Helena puxou a mala e entrou no elevador de serviço. Enquanto descia, ouviu o elevador privativo subir. Por poucos segundos, marido e mulher passaram um pelo outro separados por paredes de aço e por uma verdade que nenhum deles compreendia por completo. Marcelo entrou no apartamento chamando por ela e encontrou o jantar frio. Viu os cartões sobre o mármore e depois a aliança afundada no café. Sua primeira reação não foi culpa, mas medo. Correu até o escritório e percebeu que o histórico fora acessado. Quando ligou para Helena, o aparelho já estava desligado. Marcelo discou outro número. Beatriz Montenegro atendeu no segundo toque. Ela viu a foto, ele disse, e encontrou as pesquisas. A mulher não elevou a voz. Você garantiu que ela não tocava no seu computador. Eu não esperava que alguém mandasse aquela imagem. Lívia foi descuidada. Marcelo apertou a ponte do nariz. Helena saiu. Levou uma mala. Beatriz permaneceu em silêncio por alguns segundos. A chave, não sei. Descubra. Marcelo olhou para a estante, onde Helena guardava a caixa de costura da mãe. O espaço estava vazio. Ela levou. Dessa vez, Beatriz perdeu a serenidade. Então não deixe que chegue à fazenda. Marcelo fechou os olhos. Você disse que aquele lugar estava abandonado. Abandonado não significa vazio. Antes de desligar, Beatriz acrescentou: controle a história. Até amanhã, todos devem acreditar que sua esposa saiu de casa por instabilidade emocional. Se ela falar primeiro, você perde mais do que um casamento. Diante da xícara com a aliança, Marcelo percebeu que Helena não deixara bilhete algum. O silêncio dela era mais ameaçador do que qualquer acusação. Na rodoviária do Tietê, Helena comprou com dinheiro vivo uma passagem para um ônibus que sairia a 1h40 rumo ao sul de Minas. O saguão estava cheio de famílias sonolentas, estudantes abraçados a mochilas e vendedores fechando lanchonetes. Ninguém ali sabia que a mulher de casaco bege acabara de abandonar um apartamento avaliado em milhões. Helena sentou perto da plataforma e ligou o celular apenas uma vez. Havia 23 chamadas de Marcelo. 6 mensagens e uma notificação de acesso ao e-mail antigo para onde enviara as fotografias. Alguém tentara entrar na conta. Ela alterou a senha, salvou os arquivos em outro serviço e desligou novamente. Antes do embarque, abriu o cartão de Célia. A letra desbotada parecia menos confusa sob a luz branca da rodoviária. No verso, havia uma frase que Helena nunca notara. A chave abre a sala onde sua mãe guardou a verdade, mas não confie em quem disser que está protegendo você. Helena passou o polegar sobre a palavra mãe. Durante toda a vida, evitara perguntas para não ferir Célia, que lhe dera amor sem condições. Agora suspeitava que seu silêncio havia protegido pessoas que jamais a amaram. Quando o ônibus deixou São Paulo, as torres desapareceram no vidro escuro. Helena não chorou. Temia que, se começasse, não conseguisse parar antes de descobrir quem havia sido apagada para que outra família permanecesse intacta. O dia amanheceu entre montanhas cobertas por névoa fina e plantações que se estendiam em linhas verdes. Helena desceu numa pequena rodoviária perto de São Lourenço,
Tomou café forte num balcão simples e contratou um motorista para levá-la até a fazenda. O homem reconheceu o nome antes de ela terminar a frase. Santa Amália. Faz anos que ninguém mora lá. Helena perguntou se conhecera os donos. Ele evitou olhar para ela. Todo mundo por aqui conhece histórias. Conhecer pessoas é diferente. A estrada asfaltada virou um caminho estreito de terra vermelha. Quando o carro parou diante de um portão alto coberto de ferrugem, Helena encontrou o mesmo símbolo do cartão gravado no metal, um ramo de café envolvido por uma fita. A chave pequena não servia no cadeado principal, mas havia uma abertura lateral atrás de trepadeiras. Ela entrou sozinha. A casa principal estava fechada, as janelas empoeiradas, o jardim tomado pelo mato. Ainda assim, marcas recentes de pneu cortavam o chão úmido. Uma das portas dos fundos apresentava arranhões novos ao redor da fechadura. Dentro, gavetas estavam abertas, livros espalhados e caixas rasgadas. Não parecia vandalismo aleatório. Quem invadira o lugar procurava algo específico e conhecia cada cômodo. Helena segurou a chave com força e seguiu pelo corredor, guiada por um instinto que não sabia explicar. A chave abriu uma porta estreita atrás da antiga despensa. O quarto escondido não continha cofres nem joias, apenas estantes vazias, uma mesa coberta por lençol e molduras encostadas na parede. O ar tinha cheiro de papel antigo e madeira úmida. Helena puxou o tecido da mesa e encontrou um gravador de fita, um tinteiro seco e a fotografia de uma mulher jovem segurando um bebê. O rosto da criança estava voltado para o ombro da mãe, mas o cobertor tinha bordadas as iniciais AM. Helena aproximou a imagem da janela. A mulher possuía os mesmos olhos castanhos claros que ela via no espelho todas as manhãs. No verso escrito à mão, havia uma data correspondente ao mês em que Helena nascera. Antes que pudesse ler o restante, ouviu um ruído no andar de cima. Passos. Ela guardou a fotografia dentro do casaco e pegou uma barra de ferro caída perto da porta. Quem está aí? Nenhuma resposta. Os passos cessaram. Helena avançou pelo corredor e encontrou a porta principal balançando com o vento. Talvez a pessoa tivesse fugido. Talvez ainda estivesse escondida. Ao retornar à sala secreta, notou uma moldura deslocada. Atrás dela, havia um compartimento aberto e dentro, um envelope selado com cera azul. Na frente, em tinta desbotada, estava o nome que ninguém jamais lhe dera. Para Helena, Amália Montenegro, quando ela finalmente chegar em casa. Helena não abriu o envelope de imediato. Sentou-se no chão com as costas na parede e ouviu o próprio coração ocupar o silêncio da casa. O sobrenome Montenegro não era mais uma pesquisa no computador do marido, nem uma ameaça enviada por desconhecidos. Estava diante dela ligado ao seu nome por uma mulher com os mesmos olhos e por uma casa que alguém tentara revirar antes de sua chegada. O celular vibrou dentro da bolsa. Helena congelou. Ao retirá-lo, percebeu que o aparelho havia ligado após a bateria externa se conectar. Uma nova mensagem aparecia na tela. Você chegou tarde. O que sua mãe deixou não pertence a você. Helena ergueu os olhos para o corredor vazio. Na mesma hora, a porta da frente bateu com força. Ela rasgou o selo azul. Dentro havia apenas a primeira página de uma carta porque o restante fora arrancado. As linhas sobreviventes diziam: Minha Lena, se você estiver lendo isto, significa que falhei em voltar para buscá-la. Não a abandonei. Eu a escondi porque Beatriz descobriu quem seu pai era e decidiu que você jamais poderia herdar o que eu construí. A última frase terminava no meio. Sob a assinatura incompleta, alguém escrevera depois com outra tinta: a herdeira morreu. Helena tocou as palavras e percebeu que a tinta era muito mais recente que o papel. Alguém não apenas escondera a verdade. Alguém continuava tentando reescrevê-la. Tomás Vilar surgiu no corredor antes que Helena conseguisse dobrar a carta. Alto camisa branca, com as mangas arregaçadas, botas sujas de terra e uma pasta de couro debaixo do braço. Ele não parecia um invasor, mas também não parecia alguém feliz por encontrá-la ali. Seu olhar passou pela barra de ferro em sua mão, pelo envelope aberto e pela moldura deslocada. Coloque isso sobre a mesa, disse, indicando a carta. Helena não obedeceu. Quem é você?
Tomás fechou a porta atrás de si e respondeu sem pressa. A pessoa responsável por este arquivo. Ela ergueu a folha rasgada. Então, talvez possa me explicar por que alguém escreveu que a herdeira morreu. Os músculos do rosto dele endureceram por um segundo. Você entrou numa propriedade privada, abriu um compartimento lacrado e está segurando um documento que não lhe pertence. Helena sentiu a indignação vencer o medo. Meu nome está no envelope. Nomes podem ser escritos. E rostos podem se repetir. Ela retirou do casaco a fotografia da mulher com o bebê. Tomás a reconheceu. Foi um lampejo curto, mas Helena percebeu. Você já viu essa foto? Ele não respondeu. Você conhece Amália Montenegro? Tomás caminhou até a mesa e estendeu a mão. Conheço o suficiente para saber que tudo aqui precisa ser verificado antes de virar prova de qualquer coisa. Helena apertou a carta contra o peito. E eu conheço o suficiente sobre gente que esconde documentos para não entregar nada sem uma explicação. A tensão entre os dois só diminuiu quando Tomás percebeu o rasgo na borda da página. Ele pediu que Helena aproximasse o papel da janela. Não toque mais na superfície, disse, e a precisão técnica de sua voz despertou algo familiar nela. Helena trabalhara durante anos com conservação de livros raros e documentos históricos. Sabia reconhecer cuidado verdadeiro de encenação. A fibra está levantada no mesmo sentido, observou. O restante foi arrancado da esquerda para a direita. Não destruído pelo tempo. Tomás a encarou. Você entende de papel. Trabalho com restauração. Ela mostrou a tinta mais recente usada na frase "A herdeira morreu". Isto foi escrito décadas depois. O pigmento é moderno e não penetrou da mesma forma. Tomás colocou a pasta sobre a mesa, retirou luvas e uma lupa. Você tem razão. A admissão não veio acompanhada de confiança. Ele examinou o selo azul, o papel e a fotografia. Depois disse, ainda assim, isso não prova que você seja a criança. Helena riu sem humor. Meu marido pesquisava meu nome junto com o de Amália. Alguém me mandou uma foto da traição e depois uma ameaça. Cheguei aqui e encontrei a casa revirada. Agora aparece um homem dizendo que administra os documentos da mulher, que talvez seja minha mãe, e espera que eu aceite tudo com calma. Tomás sustentou o olhar dela. Não espero calma, espero método, sem método. Você será esmagada por gente que sabe transformar dúvida em reputação. Pela primeira vez, Helena não ouviu apenas frieza na voz dele. Havia experiência. Tomás a levou até uma construção menor atrás da casa principal, onde funcionava um arquivo provisório. O espaço tinha desumidificadores, caixas numeradas e prateleiras metálicas. Nada combinava com o abandono aparente da fazenda. Helena percebeu que alguém investira dinheiro para preservar o passado, enquanto fingia que o lugar estava morto. Tomás explicou que fora contratado anos antes por uma fundação ligada ao espólio de Amália para catalogar documentos remanescentes. Quem controla a fundação? Helena perguntou. Um conselho, e Beatriz Montenegro faz parte. Ele demorou demais para responder. Faz. Helena parou diante de uma prateleira marcada com as iniciais AM. Então você trabalha para ela. Eu trabalho sob regras de custódia. É uma maneira elegante de dizer a mesma coisa. Tomás abriu um armário, mostrou um livro de registros e apontou entradas que começavam 23 anos antes. Havia despesas médicas, pagamentos a uma mulher identificada apenas como CD e transferências periódicas com a sigla Projeto HD. O que é isso? Helena perguntou. Não sei. Ela se inclinou sobre a página. Você administra o arquivo há anos e nunca quis saber. Tomás fechou o livro. Querer saber e ter autorização para investigar são coisas diferentes. Helena percebeu então que ele próprio era prisioneiro das regras que defendia. Ainda assim, algo em seu tom dizia que ele sabia mais do que admitia. Ao meio-dia, a notícia já havia chegado a São Paulo. Marcelo aparecia na tela de uma pequena televisão da cozinha da fazenda, saindo do hotel ao lado de Lívia Montenegro. Os dois evitavam se tocar, mas andavam perto demais. Uma repórter perguntou sobre Helena e Marcelo assumiu uma expressão de preocupação ensaiada. Minha esposa está passando por um momento delicado. Peço respeito e privacidade. Não houve abandono, apenas uma crise emocional. Helena ficou imóvel. Tomás desligou a televisão. Mas o estrago estava feito.
Ele está construindo uma versão antes de você falar, disse. O celular de Helena vibrou com mensagens de amigos, colegas e números desconhecidos. Alguns perguntavam se ela precisava de ajuda. Outros repetiam a palavra instável. Marcelo enviou um áudio. Volte para São Paulo. Eu posso impedir que isso piore. Helena não respondeu. Minutos depois, chegou um e-mail de um escritório de advocacia com o assunto Proposta de Dissolução Consensual. O documento previa separação rápida, pagamento generoso e uma cláusula extensa. Helena renunciaria a qualquer direito atual ou futuro decorrente de filiação, sucessão, reconhecimento patrimonial ou vínculo indireto com terceiros. Ela mostrou a tela a Tomás. Ele leu 2 vezes. Isso não pertence a um acordo de divórcio comum. Eu sei. Não assine. Você acha que eu pretendia? Tomás a observou com algo próximo de respeito. Acho que muita gente assina quando está com medo de perder tudo. Helena fechou o notebook. Eu já perdi o que achava que tinha. Naquela tarde, Célia Duarte ligou. Helena atendeu antes de lembrar que a mulher que a criara estava morta havia quase 1 ano. O número, porém, pertencia à casa dela, agora ocupada por uma prima distante. Quem falou foi Dona Nair, vizinha antiga. Encontrei uma caixa que sua mãe deixou comigo. Ela disse que eu só devia entregar se você perguntasse por Santa Amália. Helena sentiu as pernas enfraquecerem. Por que a senhora nunca me contou? Nair suspirou. Porque Célia tinha medo. E eu também. Tomás ouviu apenas um lado da conversa, mas percebeu a mudança no rosto dela. Helena combinou de encontrar Nair no dia seguinte em Belo Horizonte, onde a mulher visitaria uma filha. Antes de desligar, perguntou quem pagara Célia durante tantos anos. Nair respondeu em voz baixa. Uma mulher elegante vinha 2 vezes por ano. Nunca dizia o nome, mas sua mãe a chamava de Doutora Beatriz. Helena apertou o telefone. A senhora tem certeza? Tenho. E lembro de outra coisa. Célia nunca parecia agradecida quando recebia o dinheiro. Parecia envergonhada. Quando Helena contou a Tomás, ele não demonstrou surpresa suficiente. Você já suspeitava, ela acusou. Suspeitar não é saber. Essa frase deve facilitar muito a vida de quem escolhe não agir. Tomás desviou o olhar para as caixas do arquivo. Meu pai agiu sem provas contra os Montenegro. Perdeu o emprego, a reputação e quase a vida. Eu aprendi que coragem sem fundamento também destrói pessoas. Helena respondeu com frieza. E eu aprendi hoje que cautela demais pode proteger quem destrói. No fim da tarde, 2 carros pretos atravessaram o portão da fazenda. 4 homens desceram, acompanhados por uma mulher de blazer bege que se apresentou como Renata Salles, representante jurídica da Fundação Montenegro. Ela trazia uma ordem interna de inventário emergencial e exigia acesso imediato a todas as salas. Tomás protestou. Nenhum inventário foi agendado. Renata sorriu. O conselho alterou o cronograma. Seus olhos pousaram em Helena. A senhora não deveria estar aqui. Helena se aproximou. Curioso. Todos parecem saber onde eu deveria estar, menos eu. Renata abriu a pasta. A propriedade não está autorizada a receber visitantes. Então, por que alguém entrou antes de mim e revirou a casa? O sorriso desapareceu. Não faço ideia do que está falando. Helena percebeu uma pequena mancha de cera azul no fecho da pasta de Renata, igual à do envelope. Não disse nada. Em vez disso, perguntou por Beatriz. A doutora Beatriz não trata de assuntos operacionais. Tomás interveio. Sem registro externo, vocês não levam nada. Renata ergueu uma folha com a assinatura do conselho. Seu acesso foi revogado há 20 minutos. O golpe atingiu Tomás com precisão. Ele tentou abrir o sistema no tablet, mas sua senha já não funcionava. Helena viu no rosto dele algo que não combinava com cumplicidade. Era surpresa real. Os homens começaram a lacrar caixas. Quando Tomás tentou impedir a retirada do livro com os registros do projeto HD, Renata disse: se tocar nesse material, será responsabilizado. Helena agiu antes que pensasse demais. Pegou o livro, abriu-o sobre a mesa e tirou fotos rápidas de todas as páginas relacionadas às transferências. Renata avançou. Entregue isso. Helena continuou fotografando. Estou registrando um documento que menciona minhas iniciais. Isso não lhe dá direito algum. Talvez não, mas dá motivo.
Um dos homens estendeu a mão para o celular e Tomás se colocou entre eles. Ninguém toca nela. Renata riu com desprezo. Você ainda não entendeu que está fora, Vilar. Entendi perfeitamente. E justamente por isso, não tenho motivo para ajudar vocês a esconder o que estão fazendo. A frase mudou algo entre ele e Helena. Não era confiança ainda não, mas era a primeira escolha concreta. Renata ordenou que os funcionários terminassem o inventário e saiu para fazer uma ligação. Helena aproveitou para observar o corredor. Uma caixa identificada como correspondência pessoal de Amália fora separada das demais. Quando Renata voltou à caixa, já estava vazia. Onde estão as cartas? Helena perguntou. A advogada respondeu sem hesitar. Não havia cartas. Tomás se aproximou da prateleira e mostrou o pó interrompido por um retângulo limpo. Havia uma caixa aqui desde a última inspeção. Renata fechou a pasta. Então talvez o seu controle nunca tenha sido tão eficiente quanto imaginava. Ao partir, ela levou o livro original e deixou para trás apenas o silêncio. À noite, Tomás abriu o sistema de segurança por uma conexão antiga. As câmeras externas tinham sido desativadas durante 47 minutos na madrugada anterior. O acesso fora feito com o código dele. Você estava aqui? Helena perguntou. Não. Alguém sabia sua senha. Ou clonou minhas credenciais. Helena cruzou os braços. É exatamente o tipo de resposta que um culpado daria. Tomás não reagiu à provocação. Em vez disso, mostrou os horários. O código fora usado em São Paulo. Não em Minas Gerais. A autenticação veio do escritório da Fundação. Helena aproximou o rosto da tela. Então Beatriz tem acesso ao seu sistema, ou alguém dentro do conselho. Tomás tentou recuperar as gravações, mas os arquivos haviam sido apagados. Restava apenas um fragmento de áudio captado por um sensor interno. Eles ouviram passos gavetas abrindo e uma voz feminina dizendo: procure a certidão. Sem ela, a carta não vale nada. Outra voz perguntou: e se a mulher chegar antes? A resposta veio baixa, mas clara. Ela não chegará. Marcelo vai mantê-la. Em São Paulo. Helena fechou os olhos. O nome do marido dentro daquela casa doeu mais do que a fotografia. Até então, uma parte dela ainda tentava separar o adultério da conspiração. Agora não havia mais como. Marcelo não apenas mentira sobre outra mulher. Ele participara de um plano para mantê-la, distante de sua própria história. Na manhã seguinte, Helena e Tomás viajaram até Belo Horizonte para encontrar Dona Nair. A cidade estava movimentada e o café onde marcaram o encontro ficava diante de uma avenida barulhenta. Nair chegou carregando uma caixa de papelão amarrada com barbante. Suas mãos tremiam. Célia me pediu que não confiasse em advogado nenhum, disse olhando para Tomás. Helena respondeu: nem eu confio. Dentro da caixa havia fotografias, recibos de depósitos e uma cópia antiga de um registro de nascimento parcialmente apagado. O nome da mãe estava ilegível, mas o sobrenome da criança começava com M. Nair contou que Célia recebera dinheiro durante anos para manter Helena longe de São Paulo. Ela dizia que era para proteger você. De quem Helena perguntou. Nair baixou os olhos. Da própria família. Antes que pudesse continuar, seu celular tocou. Ela atendeu, ouviu em silêncio e empalideceu. Em seguida, recolheu a caixa. Eu me enganei. Não posso me envolver. Helena segurou seu braço. Quem ligou? Ninguém. A senhora acabou de dizer que minha mãe tinha medo. Nair se desvencilhou e tinha razão. Saiu levando a maioria dos documentos, mas uma fotografia caiu debaixo da mesa. Helena a pegou depois que a mulher desapareceu. Nela, Célia estava ao lado de uma jovem Amália Montenegro. Entre as duas, havia um bebê envolto no mesmo cobertor, marcado com as iniciais AM. Ao retornarem à fazenda, encontraram a porta do arquivo arrombada. O armário onde Tomás guardava as cópias digitais estava vazio e o computador fora formatado. Pior, a pasta com a fotografia original, o envelope e a carta rasgada desaparecera. Helena correu até a sala secreta, mas o compartimento atrás da moldura também estava vazio. No chão, havia apenas o lacre plástico usado pela equipe de Renata. Tomás tentou ligar para o conselho, mas seu número estava bloqueado. Helena examinou o lacre e encontrou uma marca microscópica de tinta azul. Foi usado hoje,
disse. Não ontem. Tomás percebeu o que ela queria dizer. A equipe voltara enquanto estavam em Belo Horizonte. Helena sentiu a raiva crescer, mas não permitiu que virasse desespero. Fotografou o lacre, guardou a imagem caída no café e conferiu as fotos do livro que salvara no celular. Ainda possuía fragmentos não provas completas. Então chegou uma notificação de um portal de notícias. Esposa de executivo desaparece após crise e faz acusações sobre família tradicional. A matéria citava fontes anônimas afirmando que Helena sofria de episódios de confusão e tinha obsessão por uma herança inexistente. Marcelo aparecia como marido preocupado, Beatriz como empresária injustamente envolvida. Helena leu até o fim. Não havia uma única frase dela. Tomás ficou em silêncio enquanto Helena bloqueava o telefone. Eles levaram os documentos, compraram o silêncio de Nair, controlaram a imprensa e usaram seu código. Ela disse: agora, se eu aparecer com uma fotografia ou uma cópia incompleta, vão dizer que fabriquei tudo. Tomás assentiu. É isso que querem. Helena se virou para ele. E você, o que quer? A pergunta pareceu atingir um ponto que ele evitava. Quero saber por que Amália criou um sistema inteiro para proteger alguém e depois deixou essa pessoa sem nenhuma proteção visível. Talvez porque confiou nas pessoas erradas. Talvez. Helena segurou a fotografia do bebê e encarou o rosto da mulher que podia ser sua mãe. Eu não vou voltar para São Paulo, não vou assinar nada e não vou mais esperar que alguém me diga o que tenho direito de saber. Tomás abriu uma gaveta inferior que os invasores não tinham notado e retirou um caderno fino. Na capa, as letras estavam quase apagadas. Projeto HD. Fiz uma cópia manual dos registros quando percebi que o livro podia desaparecer. Helena o fitou surpresa. Por que não me contou antes? Porque eu ainda não confiava em você. E agora Tomás colocou o caderno diante dela. Agora sei que alguém está disposto a destruir documentos, reputações e pessoas para impedir que você prove quem é. Helena abriu a primeira página. Havia uma lista de pagamentos, datas e um nome completo: Helena Duarte Montenegro. No rodapé, uma anotação escrita pela própria Amália dizia: localizar minha filha antes que Beatriz transforme minha ausência em morte. Helena passou a noite examinando o caderno do projeto HD sobre a mesa da cozinha da fazenda. As anotações não seguiam um padrão contábil comum. Havia pagamentos para médicos, escolas, aluguel de casas e viagens de uma mulher identificada apenas como Célia Duarte. Ao lado de cada valor, Amália acrescentara observações curtas. Lena teve febre primeiro dia de aula, não permitir que Beatriz localize o endereço. Não eram registros de uma empresária administrando um fundo. Eram os rastros de uma mãe acompanhando à distância a vida da filha. Helena tocou uma página em que Amália escrevera: ela gosta de desenhar árvores. Célia diz que pergunta por que não se parece com ninguém da família. A memória voltou com violência. Aos 7 anos, Helena desenhara uma mulher sem rosto debaixo de um cafeeiro e perguntara a Célia quem era sua mãe. Célia respondera apenas que algumas pessoas amavam melhor de longe. Na época, Helena acreditara que aquilo era uma forma delicada de falar de abandono. Agora a frase parecia esconder uma vigilância constante. Tomás permaneceu do outro lado da mesa sem interrompê-la. Quando Helena fechou o caderno, ele disse: Marcelo ligou 3 vezes para o telefone fixo da fazenda. Ela ergueu os olhos. Então finalmente descobriu onde estou. Tomás respondeu: acho que sempre soube para onde você poderia vir. Só não acreditou que teria coragem. Marcelo marcou o encontro em Belo Horizonte, num café discreto dentro de um hotel empresarial. Helena escolheu uma mesa perto da saída e pediu que Tomás esperasse no saguão não como proteção, mas como testemunha de que ela entrara sozinha. Marcelo chegou com o rosto cansado, a barba mal feita e um paletó que parecia escolhido para transmitir fragilidade. Sentou-se sem pedir permissão. Você precisa voltar comigo. Helena não respondeu. Ele inclinou o corpo para a frente. Beatriz está transformando isso em algo maior do que deveria. Maior do que meu marido pesquisar meu nascimento, preparar uma renúncia e dormir com a filha da mulher que escondeu minha mãe. Marcelo fechou os olhos. Eu não dormi com Lívia antes daquela noite. Helena sentiu uma pontada de desprezo. Que alívio! Então você só planejava usar minha vida antes de me trair.
Ele respirou fundo. Conheci Beatriz por causa de uma negociação. Ela viu seu nome num documento da empresa e perguntou sobre você. Descobrimos que havia uma possibilidade de ligação com Amália. Eu queria confirmar antes de contar. Há quanto tempo Marcelo hesitou? 8 meses. A resposta apagou o último espaço onde Helena ainda guardava alguma dúvida. Durante 8 meses, ele a abraçara dormir ao seu lado e observara enquanto ela falava da falta que Célia fazia, sabendo que sua história podia ser uma mentira. Helena manteve a voz baixa. Por que não me contou? Marcelo passou a mão pelo rosto. Porque uma herança daquele tamanho destrói pessoas. Beatriz disse que se você fosse realmente a filha de Amália, haveria processos imprensa e investidores fugindo. Eu queria proteger nossa vida. Nossa vida ou sua carreira. Ele desviou o olhar. Eu estava prestes a entrar no conselho de uma empresa ligada ao grupo. Se surgisse um escândalo, tudo acabaria. Helena entendeu então que Marcelo confundira proteção com controle. E Lívia, ele demorou a responder. Ela se aproximou quando começamos a investigar. Dizia que também desconfiava da mãe. Então você se apaixonou pela aliada conveniente. Marcelo bateu a mão na mesa abaixo o suficiente para não chamar atenção. Não simplifique. Você desapareceu emocionalmente depois que Célia morreu. Eu tentei alcançar você. Helena sentiu a acusação, mas não permitiu que ele a transformasse em culpa. Eu estava de luto. Você estava copiando minha assinatura. Marcelo empalideceu. Eu nunca copiei assinatura nenhuma. Mas sabia da renúncia. O silêncio respondeu antes dele. Helena se levantou. Marcelo segurou seu pulso. Se você insistir nisso, Beatriz vai destruir sua reputação. Volte comigo e assine um acordo. Eu consigo garantir que você saia com dinheiro suficiente para nunca trabalhar. Helena soltou a mão devagar. Você ainda acha que meu preço é o medo. Quando voltou ao saguão, Tomás percebeu que alguma coisa dentro dela havia terminado. Não perguntou o que Marcelo dissera. Apenas caminhou ao seu lado até o estacionamento. No carro, Helena contou tudo, inclusive a tentativa de transformar o luto pela morte de Célia numa justificativa para a traição. Tomás ficou em silêncio por alguns quilômetros, até dizer: meu pai também acreditou que podia controlar uma verdade até encontrar o momento seguro para revelá-la. Helena olhou pela janela. E o que aconteceu? Ele trabalhava na auditoria do Grupo Montenegro, encontrou transferências ligadas ao projeto HD e pensou que Amália desviava dinheiro. Confrontou Beatriz sem provas suficientes. Ela o acusou de fraude e Amália não o defendeu. Tomás apertou o volante. Ele perdeu o emprego. Depois descobriu que os pagamentos protegiam uma criança. Tentou corrigir o erro, mas ninguém quis ouvi-lo. Helena percebeu que a rigidez de Tomás vinha de uma vergonha herdada. Você acha que Amália destruiu seu pai? Acho que ela deixou que acontecesse, e mesmo assim protege os documentos dela. Tomás respondeu: porque Meriká morreu pedindo que eu descobrisse quem era a criança. Helena sentiu a proximidade entre eles mudar. Não era confiança completa, mas já não era apenas desconfiança. Ambos carregavam consequências de decisões tomadas por pessoas mortas. Naquela noite, Tomás levou Helena até uma sala menor do arquivo e retirou de um compartimento um gravador digital. Há uma coisa que não mostrei. Ela ficou imóvel. Mais uma, ele aceitou a acusação sem se defender. O áudio começou com a voz enfraquecida de Amália. Se Helena chegar à fazenda, significa que Beatriz falhou em apagá-la ou que eu falhei em voltar. A gravação tinha ruídos, mas a emoção atravessava o tempo. Amália dizia que escolhera Célia porque ela não pertencia ao círculo da família e que cada pagamento fora feito por intermediários. Falava de ameaças, de documentos adulterados e de uma decisão tomada depois que Beatriz descobrira a identidade do pai de Helena. De repente, o áudio parou. Helena olhou para Tomás. Continue. É tudo o que posso entregar agora. Você disse que queria descobrir quem era a criança. Quero, mas o restante menciona pessoas vivas e pode comprometer o arquivo. Helena sentiu uma fúria silenciosa subir pelo peito. Você é igual a eles. Tomás endureceu. Não me compare a Marcelo. Ele também dizia que escondia a verdade para me proteger. Helena se aproximou. Todos vocês decidem qual parte da minha vida eu posso conhecer. Minha mãe me escondeu. Célia se calou. Marcelo investigou. Beatriz apagou documentos.
E você guarda a voz de Amália como se fosse dono dela. Tomás não respondeu. Helena saiu antes que ele visse seus olhos se encherem de lágrimas. Na manhã seguinte, os portais de notícias publicaram um vídeo de Dona Nair. Sentada na sala de casa, ela afirmava ter sido pressionada por Helena a inventar histórias sobre a família Montenegro. Dizia que Célia nunca recebera pagamentos secretos e que a jovem sempre tivera dificuldades para aceitar sua adoção. A gravação parecia ensaiada. Nair mantinha os olhos presos em algum ponto fora da câmera. Logo depois, um colunista exibiu uma cópia do registro de nascimento de Helena, no qual constava que a mãe biológica era desconhecida. O documento trazia um carimbo antigo convincente o bastante para o público. Comentários chamavam Helena de golpista oportunista e mulher abandonada tentando se vingar. Seu antigo trabalho enviou uma mensagem suspendendo temporariamente os projetos de restauração vinculados a instituições parceiras. A chefe escreveu que confiava nela, mas precisava proteger a reputação do ateliê. Helena leu sem responder. Em poucas horas. Não era apenas o casamento que havia perdido. Sua profissão construída durante anos agora parecia contaminada pela versão criada por Marcelo e Beatriz. Tomás tentou falar com ela, mas Helena fechou a porta do quarto. Pela primeira vez desde que deixara São Paulo chorou, não pela herança. Chorou porque percebeu como era fácil apagar uma mulher quando todos os documentos pertenciam às pessoas que desejavam silenciá-la. Beatriz chegou à fazenda no início da tarde, sem advogados e sem a comitiva habitual. Usava um conjunto azul marinho impecável e carregava uma bolsa pequena. Helena a recebeu na varanda, onde o vento trazia o cheiro das plantações de café. Beatriz observou seu rosto por alguns segundos. Você se parece mais com Amália do que eu esperava. Helena sentiu o corpo inteiro reagir. Então sabe quem eu sou. Beatriz sentou-se sem ser convidada. Sei quem você acredita ser. Retirou da bolsa um envelope e colocou sobre a mesa. Dentro havia uma proposta de 150 milhões de reais, um apartamento no exterior e a garantia de que as acusações públicas seriam retiradas. Em troca, Helena assinaria uma declaração afirmando que não possuía vínculo com Amália e que os documentos encontrados na fazenda eram interpretações equivocadas. É mais dinheiro do que você gastaria em várias vidas, disse Beatriz. Helena folheou o contrato. Por que pagar tanto a uma impostora? A mulher sorriu com tristeza. Porque mesmo uma mentira pode abalar uma empresa se for repetida por tempo suficiente. E porque tem medo. O sorriso desapareceu. Beatriz se inclinou. Eu construí o grupo quando sua mãe estava ocupada escondendo erros. Salvei empregos, renegociei dívidas, enfrentei homens que esperavam me ver fracassar. Você não pode surgir 20 e tantos anos depois e chamar isso de roubo. Helena respondeu. Se não era seu, você apenas cuidou. Não ganhou o direito de apagar quem herdaria. Beatriz deixou sobre a mesa outro documento, uma declaração de renúncia já preenchida com os dados de Helena e uma assinatura idêntica à sua. Você já assinou, afirmou. Helena observou o papel sem tocá-lo. Reconheceu a curva do H, a pressão irregular no sobrenome e um pequeno corte no traço final. Não era uma imitação feita à mão. Era uma reprodução perfeita de uma assinatura antiga. Ela se lembrou de um formulário de seguro que Marcelo lhe pedira para assinar 2 anos antes. Depois de uma viagem. De onde tirou isso? Beatriz não respondeu. Se eu já assinei, por que precisa que eu assine novamente? Helena perguntou. Pela primeira vez a empresária pareceu irritada, porque prefiro resolver isso sem expor ninguém. Inclusive, Marcelo. Ele fez escolhas ruins, mas tentou evitar uma guerra. Helena dobrou o documento com cuidado. Posso ficar com uma cópia? Não. Beatriz o recolheu. Você tem até amanhã à noite. Depois disso, convocarei o conselho e apresentarei a renúncia existente. Sua história terminará antes mesmo de começar. Quando se levantou, passou os dedos pela madeira da varanda. Amália acreditava que o amor justificava esconder pessoas. Eu sempre soube que poder exige escolhas mais duras. Helena a observou caminhar até o carro e compreendeu seu ponto fraco. Beatriz não conseguia resistir à necessidade de explicar por que merecia o que tomara. Tomás encontrou Helena no antigo escritório de Amália, examinando uma caixa de formulários pessoais.
Ela havia recuperado da nuvem uma cópia do seguro assinado anos antes e ampliado a imagem. A assinatura da renúncia veio daqui, disse. O corte no traço final foi causado por uma falha na caneta. Não se repetem assinaturas feitas em dias diferentes. Tomás analisou as duas imagens. Ainda precisamos do documento original para provar a montagem. Helena assentiu. Beatriz vai apresentá-lo ao conselho. Então, ela controlará o ambiente, os arquivos e a narrativa. Helena respondeu. Mas terá de explicar de onde veio cada página. Tomás percebeu o que ela planejava. Você quer que ela coloque o falso documento em registro. Quero que ela o defenda. Ele a encarou com preocupação. Se der errado, parecerá que você aceitou o dinheiro e depois voltou atrás. Helena fechou o computador. Ela já convenceu o país de que sou instável. Não tenho mais reputação para proteger. Tomás segurou seu braço com cuidado. Você ainda tem a verdade. Helena retirou a mão. Uma verdade que você continua escondendo no resto daquele áudio. A culpa atravessou o rosto dele. Helena, a parte final envolve seu pai. Então é exatamente a parte que me pertence. Tomás abriu a boca, mas não encontrou resposta. Ela percebeu que mesmo o homem que começara a escolher seu lado ainda não confiava nela por inteiro. No começo da noite, Helena telefonou para Beatriz. Colocou o aparelho no viva-voz, mas fez um gesto para que Tomás permanecesse em silêncio. Eu aceito, disse. Beatriz não demonstrou surpresa. Sabia que recuperaria o bom senso. Quero assinar diante do conselho. Não confio em documentos enviados por intermediários. Houve uma pausa. Isso é desnecessário. Helena adotou uma voz cansada. Se vou desaparecer, quero garantir que ninguém diga depois que pedi mais dinheiro. Você apresenta a renúncia, eu confirmo, e todos encerram o assunto. A vaidade de Beatriz venceu a cautela. A reunião será amanhã, às 10 em São Paulo. Marcelo estará lá. Estará se isso ajudar você a compreender que não há mais nada para salvar. Helena desligou. Tomás perguntou. E se ela levar uma equipe inteira pronta para impedir qualquer contestação? Helena olhou para o caderno do projeto HD, para as fotografias salvas e para a cópia do seguro. Melhor. Quanto mais gente ouvir as explicações dela, menos fácil será apagá-las. Depois, abriu o arquivo de áudio no computador. A reprodução indicava uma duração de 28 minutos, embora Tomás tivesse tocado apenas 11. Helena virou a tela para ele. Amanhã, antes de irmos, você me entrega o restante. Tomás ficou imóvel. E se eu não entregar? Ela respondeu com a mesma calma usada ao falar com Beatriz. Então irei sozinha. Passei a vida inteira sendo protegida por silêncios que quase me destruíram. Não permitirei que o seu seja o último. Naquela madrugada, Tomás permaneceu no arquivo, enquanto Helena arrumava a mala. Ele ouviu o restante da gravação sozinho, como fizera muitas vezes nos últimos anos. A voz de Amália mencionava um homem que Beatriz jamais poderia permitir que fosse ligado a Helena, não por escândalo amoroso, mas porque essa identidade alterava a origem jurídica de parte do patrimônio do grupo. Depois Amália dizia: se minha filha um dia chegar até aqui, não lhe entregue apenas o testamento. Faça com que ela escute tudo. Helena precisa saber que Beatriz não tem medo de perder dinheiro. Ela tem medo de que minha filha descubra quem realmente fundou o império que ela afirma ter salvado. Tomás fechou os olhos. O documento que podia confirmar aquela frase estava guardado num cofre externo cuja existência Beatriz desconhecia. Seu pai o encontrara e pagara caro por isso. Ao amanhecer, ele levou o gravador até Helena. Você tinha razão, disse. Eu estava repetindo o erro de todos eles. Helena recebeu o aparelho, mas não sorriu. Tomás acrescentou: há mais do que uma herança em jogo. Ela apertou o gravador entre os dedos. Então amanhã, não vou apenas provar que sou filha de Amália. Ele assentiu. Vai obrigar Beatriz a revelar por que passou 23 anos fingindo que você estava morta. Às 9h50 da manhã, Helena atravessou o saguão do Grupo Montenegro sem esconder o rosto. As paredes de vidro refletiam a Avenida Paulista, os carros presos no trânsito e os repórteres reunidos do lado de fora, impedidos de entrar pela segurança. Alguns reconheceram Helena e levantaram os celulares. Ela não parou. Usava um terno cinza simples, sem joias, e carregava apenas uma pasta fina.
Tomás caminhava alguns passos atrás, não como advogado, representante ou salvador, mas como responsável pela entrega de documentos sob custódia externa. Antes de entrarem no elevador privativo, ele perguntou: "Você ouviu a gravação inteira?" Helena assentiu. A voz de Amália ainda parecia presa dentro dela. "Ouvi 3 vezes. E quer continuar." Ela olhou para os números subindo no painel. "Passei a vida inteira pensando que minha mãe tinha me abandonado. Agora sei que ela me escondeu, vigiou de longe e depois perdeu o controle da própria mentira. Não vou permitir que Beatriz transforme essa falha em meu desaparecimento definitivo." Tomás segurou a porta quando o elevador se abriu. "Hoje ninguém fala por você." Helena entrou na sala do conselho, sabendo que aquela seria a primeira vez em que o nome Montenegro não lhe seria oferecido como ameaça, segredo ou favor. Ela o exigiria como verdade. Beatriz estava sentada na cabeceira de uma mesa longa, cercada por conselheiros, auditores internos e 2 representantes do espólio de Amália. Lívia ocupava uma cadeira ao lado da mãe. Marcelo estava mais distante, tenso, com a gravata ligeiramente torta. Quando Helena entrou, ele se levantou. "Você não precisava fazer isso dessa forma." Ela não respondeu. Beatriz indicou o lugar vazio à sua frente. "Vamos evitar teatro." A senhora Helena Duarte solicitou confirmar pessoalmente a renúncia que já havia apresentado. Um advogado entregou cópias aos presentes. Helena reconheceu a assinatura reproduzida do formulário de seguro. Beatriz continuou. Em troca de uma compensação generosa, ela concordou em retirar alegações infundadas sobre parentesco com minha irmã. Helena abriu a pasta, mas não retirou documento algum. "Antes de confirmar, quero compreender o que estou confirmando." Beatriz sorriu. "O texto é claro." "Então não será difícil explicar." Helena apontou para a primeira página. "Quem redigiu este documento?" O advogado respondeu que o escritório externo o preparara com base em informações fornecidas pela Fundação. "E quem forneceu meu nome completo, data de nascimento e a referência ao inventário de Amália Montenegro?" O homem olhou para Beatriz. Ela respondeu: "Dados públicos." Helena inclinou a cabeça. "Meu registro público não menciona a Amália. Então de onde vieram esses dados?" O primeiro desconforto atravessou a sala. Beatriz manteve o controle. Vieram de correspondências sem validade jurídica encontradas na fazenda. Helena perguntou: "Quais correspondências?" "Cartas pessoais de minha irmã, as mesmas que sua equipe declarou não existirem." Renata Salles, sentada ao fundo, baixou os olhos. Helena abriu no tablet a gravação feita no arquivo, na qual Renata afirmava que não havia cartas. Depois mostrou a fotografia do envelope com o selo azul e o nome Helena Amália Montenegro. Se as cartas não existiam como foram usadas para redigir esta renúncia, Beatriz respondeu com impaciência: "Não estamos aqui para discutir procedimentos de inventário. Estamos sim, porque a senhora afirma que sou uma impostora, mas preparou um documento específico para que eu renunciasse a direitos ligados a Amália. Ninguém pede que uma desconhecida renuncie ao que não pode herdar." Um dos conselheiros, homem grisalho que até então permanecera calado, virou-se para Beatriz. "Ela tem razão. Qual era a base jurídica?" O advogado tentou intervir, mas Helena ergueu a mão. "Quero ouvir da pessoa que autorizou o documento." Beatriz cruzou os dedos sobre a mesa. Havia risco de uma disputa oportunista. Uma renúncia ampla encerraria qualquer possibilidade de litígio. Helena assentiu lentamente. "Então a senhora admitia que existia uma possibilidade." Beatriz percebeu a armadilha tarde demais e mudou de estratégia. "Possibilidade não é filiação." Helena projetou na tela 2 imagens lado a lado, a assinatura do formulário de seguro e a assinatura da renúncia. "Reconhece este documento?" Marcelo empalideceu. Helena olhou diretamente para ele. "Você me pediu que assinasse este seguro há 2 anos. Disse que era necessário para uma viagem." Marcelo tentou falar, mas ela continuou. "A mesma falha de caneta aparece na renúncia. Não apenas o desenho geral, a mesma interrupção microscópica no traço final." Um auditor aproximou as imagens. Helena explicou com a segurança de quem passara anos restaurando o papel que uma assinatura verdadeira nunca repetiria exatamente todas as imperfeições de outra. Esta foi digitalizada e impressa.
Além disso, a folha de assinatura tem composição de fibra diferente das páginas anteriores. Beatriz contestou. Você não é perita judicial. Helena concordou. Por isso pedi que um laboratório independente analisasse as cópias de alta resolução e o fragmento de impressão que recuperei. Colocou sobre a mesa um laudo preliminar limitado, mas suficiente para apontar inconsistência material. Não peço que acreditem em mim, peço que preservem o original antes que ele desapareça, como desapareceram as cartas, o registro de nascimento e o arquivo da fazenda. A porta da sala se abriu. 2 funcionários do cartório corporativo interno entraram acompanhados por um representante independente do espólio. Tomás havia protocolado naquela manhã um pedido de preservação documental baseado nas irregularidades do arquivo. O original da renúncia foi recolhido e fotografado diante de todos. Beatriz perdeu a paciência. Isso é uma encenação coordenada. Tomás falou pela primeira vez. Não coordenei a defesa de Helena. Coordenei a custódia dos documentos que meu contrato me obriga a proteger. Beatriz virou-se para ele. Seu contrato foi encerrado. Depois que minhas credenciais foram usadas por alguém do escritório da fundação para apagar gravações. Tomás entregou um relatório técnico com os registros de acesso. Renata ficou imóvel. Helena então pediu que exibissem a 3ª página da renúncia. Este anexo menciona a menor Helena Amália, nascida em 23 de maio, filha de Amáfico Montenegro. Beatriz interrompeu. É uma referência histórica, não uma confirmação, mas a senhora acabou de chamar as cartas de inválidas e agora usa informações delas como referência histórica. Qual dos dois é verdade? O conselheiro grisalho pediu silêncio e leu o anexo. Este número de protocolo pertence ao inventário original de Amália. Beatriz respondeu, depressa demais, porque o anexo foi retirado do arquivo sucessório. Helena voltou-se para ela. Obrigada. Então a senhora confirma que este anexo veio do inventário original. Ninguém se moveu. Beatriz percebeu que acabara de ligar oficialmente a renúncia ao inventário que afirmava não ter relação com Helena. Tentou corrigir. Confirmo apenas a origem formal do papel. Helena avançou um passo e confirma que o anexo se refere à filha de Amália, refere-se a uma criança que morreu. Onde está a certidão de óbito? Beatriz ficou em silêncio. Não existe. Helena continuou. Por que a criança não morreu? Foi registrada sob outro sobrenome e entregue a Célia Duarte. Beatriz bateu a palma na mesa. Você não tem autoridade para afirmar isso. Helena abriu a fotografia de Célia ao lado de Amália com o bebê no cobertor bordado. Depois exibiu os pagamentos do projeto HD, as anotações manuscritas e o registro parcial encontrado por Dona Nair. A senhora pagou Célia durante anos. A fundação ajudava várias famílias. Então por que cada pagamento acompanha detalhes da minha escola? Doenças e mudanças de endereço? Beatriz respondeu com desprezo. Porque Amália era obcecada por aquela menina. Helena sentiu a sala prender a respiração. Ela não sorriu, apenas perguntou, qual menina? Beatriz percebeu a falha. A criança do projeto. Helena se aproximou da cabeceira. A senhora nunca viu os registros completos, segundo declarou. Nunca conheceu Célia. Nunca soube meu nome. Então como sabe que o projeto HD acompanhava uma menina? Lívia tocou o braço da mãe. Mãe, pare. Beatriz se livrou do gesto. Você não entende o que está em jogo. Helena ouviu a frase e reconheceu nela o medo que Amália descrevera. Não era medo de perder dinheiro. Era medo de perder a narrativa. Eu entendo, disse Helena. A senhora passou 23 anos acreditando que salvar uma empresa lhe dava o direito de escolher quem podia existir. Beatriz se levantou. Eu salvei esta família enquanto Amália fugia das consequências das próprias escolhas. Fui eu quem enfrentou bancos acionistas, greves e dívidas. Fui eu quem manteve o grupo vivo. Helena respondeu. Talvez tenha salvado a empresa, mas isso não transforma a propriedade temporária em herança. O conselheiro grisalho franziu a testa. Propriedade temporária. Tomás abriu a pasta que carregava. Há um instrumento sucessório mantido fora dos arquivos do grupo. Beatriz perdeu a cor. Isso não pode ser apresentado. Tomás a encarou. A senhora sabia que existia. Meu pai sabia, disse ele. E foi destruído profissionalmente depois de encontrá-lo.
Um representante do espólio examinou o selo do documento. A custódia é válida. Tomás então colocou o envelope lacrado sobre a mesa sem entregá-lo a Helena. Este documento não concede a ela o controle por minha decisão. Apenas define quem deve ser reconhecido quando a identidade da beneficiária for confirmada. Antes que o envelope fosse aberto, Helena pediu que o áudio de Amália fosse reproduzido. A voz antiga encheu a sala. Amália relatava que escondera a filha após descobrir que Beatriz pretendia usar a origem paterna da criança para contestar a reorganização das empresas familiares. Explicava que parte do patrimônio inicial do grupo não viera da família Montenegro, mas do pai de Helena. Um investidor brasileiro que financiara os primeiros anos da companhia e deixara sua participação para a filha, ainda não reconhecida publicamente. Beatriz não temia apenas perder ações herdadas de Amália, temia que Helena provasse que uma parcela essencial do império jamais pertencera ao ramo familiar que ela representava. No áudio, Amália confessava: dei a Beatriz a administração provisória porque acreditava que voltaria em poucos meses. Se eu morrer, ela deverá conservar as ações até que Helena seja encontrada. Minha irmã não é herdeira da participação de controle, é guardiã. Quando a gravação terminou, ninguém olhava para Helena. Todos olhavam para Beatriz. A empresária permaneceu de pé com as mãos apoiadas na mesa. Amália estava doente. Não tinha clareza. O representante do espólio rompeu o selo e leu a cláusula central do testamento. O texto confirmava que Helena Amália Montenegro, identificada também pelo nome protegido Helena Duarte, era a única beneficiária da participação de controle mantida sob a administração fiduciária. Marcelo levantou-se abruptamente. Beatriz me garantiu que o documento não tinha validade. Lívia virou-se para ele. Você sabia. Ele tentou se aproximar de Helena. Eu sabia apenas que havia dúvidas. Nunca soube que ela pretendia falsificar uma renúncia. Helena abriu no celular as mensagens recuperadas da conta de Marcelo. Em uma delas, ele escrevia para Lívia: se Helena assinar o divórcio, a cláusula sucessória encerra tudo. Em outra, perguntava se Beatriz manteria a promessa de indicá-lo ao conselho depois que o problema da esposa fosse resolvido. Marcelo leu a própria traição projetada diante dos conselheiros. Eu estava sob pressão, disse. Helena respondeu sem elevar a voz. Você teve 8 meses para escolher a verdade. Escolheu sua carreira todos os dias. Lívia começou a chorar, mas não pediu desculpas. Olhou para Beatriz com uma mistura de raiva e medo. Você disse que Helena era uma oportunista. Beatriz respondeu: fiz o necessário para proteger seu futuro. Não disse Lívia. Protegeu o seu. Pela primeira vez, Beatriz ficou completamente sozinha. Nem a filha, nem Marcelo, nem os conselheiros pareciam dispostos a sustentar a versão que ela construíra. O representante do espólio anunciou que todos os poderes relacionados às ações sob custódia seriam suspensos até a conclusão formal da identificação. Helena poderia solicitar controle provisório, mas não o fez. Quero uma auditoria independente de todo o período de administração, declarou. Nenhuma demissão, venda ou mudança de direção será feita hoje. Um conselheiro perguntou se ela pretendia assumir a presidência. Helena respondeu: não passei 23 anos fora desta família para entrar nela repetindo a mesma fome de poder. Pediu a preservação de empregos, a suspensão temporária de Beatriz e a proteção dos funcionários que colaborassem com a investigação. Também exigiu uma retratação pública sobre as acusações de instabilidade emocional. Marcelo tentou falar novamente, mas a segurança já aguardava junto à porta. Beatriz permaneceu imóvel enquanto retiravam de sua mesa as credenciais de acesso. Helena se aproximou dela. A empresária murmurou: você acha que venceu porque tem um testamento? Helena respondeu: não. Venci quando parei de aceitar que outras pessoas decidissem o que eu podia saber. Beatriz ergueu o rosto. Amália também acreditava que a verdade bastava. Ela estava errada. A verdade precisa de alguém disposto a sustentá-la. Quando Helena deixou a sala, os repórteres ainda esperavam no térreo. Ela poderia ter descido para anunciar que era a nova dona do Grupo Montenegro, mas escolheu uma saída lateral. Tomás a encontrou no terraço técnico, onde o ruído da cidade chegava abafado. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou. Você poderia ter assumido tudo, ele disse. Helena olhou para os prédios da Paulista.
Passei anos restaurando documentos. A primeira regra é não interferir antes de compreender o dano. Tomás sorriu discretamente. Você acabou de aplicar conservação histórica a um conglomerado. Ela quase sorriu também, mas o peso da gravação ainda estava ali. Você devia ter me entregado o áudio antes. Devia. E eu ainda não sei se consigo confiar em você. Tomás assentiu. Não vou pedir que consiga. Retirou do bolso o crachá de acesso ao arquivo e o partiu ao meio. Solicitei meu desligamento definitivo da custódia. A partir de hoje, não detenho nada que pertença à sua história. Helena sentiu uma dor inesperada ao perceber que ele estava disposto a sair. E o que pretende fazer? Esperar que algum dia você queira falar comigo sem que eu tenha uma chave, um documento ou uma obrigação entre nós. Antes que Helena respondesse, seu telefone vibrou. Era uma notificação oficial confirmando que pela primeira vez seu nome completo fora incluído no processo sucessório Helena Amália Montenegro Duarte. Ela leu devagar. Não parecia uma vitória. Parecia a devolução de algo que nunca deveria ter sido retirado. 3 semanas depois da reunião do conselho, o nome de Helena já não aparecia nos portais como o de uma mulher instável em busca de vingança. A retratação do grupo Montenegro fora publicada nos veículos que repetiram a versão de Marcelo e o laudo pericial confirmara que a assinatura da renúncia havia sido reproduzida digitalmente a partir do formulário de seguro. Ainda assim, Helena recusou entrevistas e convites para contar sua história na televisão. Instalou-se temporariamente perto da fazenda Santa Amália e passou as manhãs acompanhando a catalogação dos documentos recuperados. A riqueza recém-reconhecida não mudava o fato de que quase tudo o que sabia sobre si mesma permanecia fragmentado em cartas e gravações. Durante a primeira reunião do Conselho de Transição, um diretor sugeriu que ela ocupasse imediatamente a presidência. Helena fechou a pasta. Herdei ações, não experiência. Quem confunde as duas coisas repete o erro que nos trouxe até aqui. Manteve. Os gestores competentes, afastou apenas os envolvidos na adulteração de registros e contratou uma auditoria sem vínculos com a família. Sua primeira ordem não foi trocar carros ou sobrenomes nas fachadas. Foi impedir demissões usadas como represália contra funcionários que colaborassem. Beatriz permaneceu afastada da administração enquanto as irregularidades eram examinadas. Não foi algemada diante das câmeras, nem perdeu todos os bens de uma hora para outra. A punição mais dura veio de forma menos teatral. Seu nome foi retirado das decisões do grupo. Suas credenciais deixaram de abrir portas, e os conselheiros que antes esperavam sua aprovação passaram a falar sem olhar para ela. Em uma audiência privada, Beatriz admitiu ter autorizado a ocultação de documentos e a preparação da renúncia, mas insistiu que agira para preservar a empresa. Eu salvei empregos, renegociei dívidas e enfrentei homens que esperavam me ver fracassar, disse. Helena ouviu até o fim. A senhora salvou a empresa em alguns momentos. Isso não apaga o que fez comigo. Beatriz ergueu os olhos. Você teria feito diferente? Helena demorou a responder. Não sei. É por isso que criei limites que também valem para mim. Aquilo atingiu Beatriz mais do que qualquer insulto. Helena não pretendia substituí-la no trono. Pretendia abolir o trono. Lívia procurou Helena alguns dias depois numa sala vazia da sede em São Paulo. Sem a mãe ao lado, parecia mais jovem e menos segura. Eu sabia que Marcelo era casado. Não vou fingir que fui inocente. Contou que Beatriz lhe apresentara a aproximação como forma de vigiar o homem que investigava a família. Depois, transformar a vigilância em promessa. Se Marcelo rompesse com Helena e colaborasse com o acordo sucessório, teria uma vaga no conselho e poderia construir uma vida com Lívia. Eu quis acreditar que ele me escolheria e que você era apenas uma ameaça inventada. Helena respondeu. Você viu uma mulher casada ser destruída e aceitou participar porque a história favorecia você. Lívia assentiu. Não pediu perdão. Entregou cópias das mensagens trocadas com a mãe e com Marcelo. Depois anunciou que deixaria qualquer função no grupo até o fim da investigação. Não faço isso para parecer boa. Helena guardou os documentos. Então faça porque é o mínimo. Quando Lívia saiu, Helena não sentiu triunfo.
Sentiu o peso de perceber quantas pessoas tinham sido ensinadas a confundir amor, obediência e sobrevivência. Marcelo esperou por ela na saída do cartório onde o divórcio seria concluído. Já não carregava o ar de homem capaz de controlar todos os ambientes. A empresa em que trabalhava encerrara seu contrato depois da divulgação das mensagens e ele fora obrigado a publicar uma declaração reconhecendo que não existia diagnóstico que justificasse suas insinuações sobre Helena. Eu amei você, disse quando ficaram a sós. Helena segurava a caneta usada para assinar o último documento. Talvez tenha amado a vida que eu tornava confortável. Marcelo balançou a cabeça. Não foi só isso. Então por quê? Cada vez que a verdade ameaçou seu futuro, você escolheu seu futuro. Ele respondeu que tivera medo de perder tudo. Helena o encarou sem raiva, e para não perder tudo, decidiu perder a única pessoa que confiava em você. Marcelo perguntou se havia possibilidade de recomeço. Não vou usar o grupo para perseguir você nem impedir que trabalhe. Mas não confunda a ausência de vingança com reconciliação. Entregou-lhe a cópia do divórcio. O que tivemos terminou na noite em que você pediu que eu ficasse em casa enquanto negociava meu nome. A caixa que Dona Nair levara do café foi encontrada durante a auditoria num apartamento pago por uma empresa ligada a Beatriz. Nair admitiu ter sido ameaçada com a perda da casa da filha e gravou uma retratação. Dentro estavam as cartas que Célia nunca tivera coragem de entregar. Em uma delas, escrita pouco antes de morrer, a mulher que criou, Helena confessava que aceitara o dinheiro de Amália porque acreditava estar protegendo a criança. Depois da morte de Amália, Beatriz continuara os pagamentos e transformara a ajuda em vigilância. Eu devia ter contado quando você ficou adulta, escrevera Célia, mas tive medo de que descobrisse que meu amor começou como uma promessa feita a outra mulher. Com o tempo, você se tornou minha filha por escolha. Helena leu a carta na cozinha da fazenda e chorou pela mãe que a escondera pela mulher que a criara e pela menina obrigada a crescer dentro das decisões de todos. Depois, guardou as cartas em 2 caixas. Uma seria preservada no arquivo, a outra permaneceria com ela. Nem toda memória precisava se tornar patrimônio público. A origem da mensagem anônima também surgiu nos registros internos. Vera Lemos, antiga secretária de Amália, admitiu ter enviado a fotografia e o aviso. Descobrira que Beatriz preparava a renúncia e temera que Helena assinasse antes de conhecer a verdade. Não teve coragem de se identificar porque o tratamento do marido dependia de benefícios administrados pelo grupo. Helena não a transformou em heroína. A senhora poderia ter falado antes. Vera abaixou a cabeça. Oi, Zay. A auditoria confirmou que a fotografia não fora coincidência. Lívia permitira que Vera atirasse porque acreditava que o escândalo aceleraria o divórcio. O plano de Beatriz era abalar Helena, mantê-la, isolada em São Paulo, e apresentar um acordo quando estivesse vulnerável. O erro foi imaginar que o silêncio significava paralisia. Helena não processou Vera, mas condicionou a manutenção dos benefícios à colaboração integral com a investigação. Compaixão não apagaria responsabilidades. E justiça não precisava se transformar em crueldade. Nos meses seguintes, a Fazenda Santa Amália deixou de ser um mausoléu de segredos. Helena restaurou a casa principal sem apagar as marcas do tempo e transformou o antigo arquivo numa instituição independente. Uma parte seria dedicada à memória empresarial e outra ofereceria orientação documental a mulheres privadas de heranças, registros e direitos por pressões familiares. Chamou a instituição de Casa dos Nomes. Na inauguração, recusou um palco elevado e falou no pátio. Entre funcionários e moradores da região. Durante anos, pessoas decidiram que o silêncio me protegeria. Algumas fizeram isso por amor, outras por medo ou ambição. O resultado foi o mesmo. Cresci sem acesso à minha própria história. Anunciou que o grupo financiaria o projeto, mas não teria poder para interferir nos casos atendidos. Alguns esperavam uma declaração triunfal sobre bilhões. Helena falou apenas de identidade, limites e do direito de ninguém ser obrigado a desaparecer para preservar a reputação de uma família. Tomás não compareceu à inauguração. Depois de entregar todos os arquivos,
afastara-se da fundação e aceitara trabalhar num projeto de preservação histórica no Paraná. Durante 6 meses, ele e Helena trocaram apenas mensagens breves sobre documentos. Nenhuma atravessou a linha pessoal. Helena sentia falta dele, mas se recusava a transformar gratidão ou dor compartilhada em romance apressado. Numa tarde de agosto, encontrou Tomás junto ao antigo portão da fazenda. Ele não usava terno, não carregava pasta e não tinha chaves. Vim devolver uma coisa. Abriu a mão e mostrou a pequena chave de latão esquecida no laboratório durante a perícia. Você poderia ter enviado pelo correio, ela disse. Poderia. Então por que veio? Tomás respirou fundo. Pela primeira vez não tenho uma justificativa profissional para estar aqui. Queria saber se isso torna minha presença indesejada. Helena recebeu a chave. Não torna, mas também não apaga o que aconteceu. Isai. Confiança não volta porque alguém tomou uma decisão correta no final. Tomás assentiu. Então não vim pedir confiança. Vim perguntar se posso começar a merecê-la. Eles caminharam entre os cafezais sem promessas grandiosas. Tomás contou que fazia terapia para compreender por que transformara o fracasso do pai numa obrigação de suspeitar de todos. Helena admitiu que ainda sentia vontade de desaparecer quando qualquer relação se tornava difícil. Na noite da fotografia fui embora também, porque não sabia permanecer e exigir respostas. Tomás perguntou, e agora sabe? Ela pensou antes de responder. Agora sei que ficar não significa aceitar. E sair não significa fugir desde que seja uma escolha consciente. Quando chegaram ao alto da plantação, ele não tentou beijá-la. Perguntou se poderia voltar na semana seguinte. Helena disse que sim. Foi assim que começaram com visitas espaçadas, conversas desconfortáveis, limites claros e dias em que ela ainda não conseguia acreditar nele por inteiro. Meses depois, o primeiro beijo aconteceu na varanda sem testemunhas e sem a sensação de que um resgatara o outro. Tomás não ofereceu proteção. Helena não ofereceu perdão absoluto. Ofereceram presença. Para ambos era algo mais difícil. 1 ano após a abertura do testamento, Helena presidiu sua primeira assembleia como representante da participação de controle, não como dona incontestável do grupo. Os resultados da auditoria foram divulgados, os estatutos passaram a limitar poderes familiares e Beatriz perdeu definitivamente o cargo executivo. Ela manteve a parcela patrimonial legítima, mas ficou impedida de administrar bens vinculados ao espólio de Amália. Antes de sair da sede, pediu para falar com Helena. Você transformou tudo, disse olhando a sala que comandara durante décadas. Helena respondeu. Apenas impedi que continuasse dependendo do medo de uma pessoa. Beatriz tocou a cadeira vazia. Talvez eu realmente tenha acreditado que sem mim tudo desabaria. Esse foi o problema. A senhora precisava que todos acreditassem nisso também. Beatriz não pediu desculpas. Helena não exigiu. Algumas reparações aconteceriam por meio de regras, perda de poder e convivência com a verdade. Não por arrependimento perfeito. Quando Beatriz saiu, Helena assinou a reforma de governança Helena Amália Montenegro Duarte. Conservou Montenegro porque era a história que tentaram esconder. Conservou Duarte porque era o nome da mulher que a criou. Naquela noite, Helena voltou à fazenda. Tomás a esperava na cozinha preparando café. Sobre a mesa estava a velha xícara em que ela deixara a aliança de Marcelo, encontrada entre seus pertences e devolvida durante o divórcio. Helena retirou o anel, levou-o até o arquivo e guardou-o numa caixa sem identificação pública. Não como lembrança de amor, mas como registro da noite em que sua vida se partiu e começou a mudar. Depois retornou à varanda. Tomás perguntou, quer falar sobre a assembleia? Helena sentou-se ao lado dele. Amanhã. E hoje, ela olhou as luzes da casa dos nomes entre as árvores. Hoje quero apenas ficar. Tomás segurou sua mão somente depois que ela entrelaçou os dedos nos dele. Durante anos, Helena acreditara que sua história começava com abandono e terminava com a escolha de um homem. Agora sabia que o final não era uma fortuna, um sobrenome ou um novo romance. Era o direito de permanecer inteira enquanto escolhia o que levar consigo. Pela primeira vez. Não apagou a mensagem, não fechou a porta e não foi embora. Ficou porque queria.
E essa diferença era toda a herança que realmente importava. 2 anos depois da abertura da Casa dos Nomes, Helena ainda chegava cedo à fazenda nas manhãs em que novos casos seriam avaliados. Não era mais a mulher que precisava provar sua identidade diante de uma mesa cheia de pessoas poderosas. Agora era ela quem recebia mulheres que chegavam carregando envelopes amassados, cópias de registros incompletos e histórias que suas próprias famílias chamavam de exagero. Naquela terça-feira, uma jovem chamada Elisa atravessou a porta acompanhada de uma menina de 8 anos. Trazia uma pasta azul apertada contra o peito e olhava para os corredores como se esperasse ser expulsa a qualquer momento. Helena reconheceu aquele medo. Era o mesmo que sentira ao entrar pela primeira vez na sala secreta de Amália. Elisa contou que o pai morrera havia 3 meses e que os irmãos afirmavam que ela não tinha direito algum à herança por ter sido criada longe da família. Existia uma carta, mas ninguém encontrava o original. Helena não prometeu vitória, apenas respondeu: "Aqui ninguém vai pedir que você desapareça para facilitar a vida dos outros." Tomás observava a conversa da porta sem interromper. Depois de deixar a custódia dos arquivos Montenegro, ele passara a trabalhar como consultor independente em projetos de preservação histórica. Continuava viajando, mas voltava à fazenda sempre que podia. A relação entre os dois crescera sem pressa. Não havia pedido de casamento espetacular, fotografias em revistas ou promessas de que nunca voltariam a se ferir. Havia noites em que Helena acordava, depois de sonhar com a fotografia de Marcelo, e precisava caminhar pela casa até recuperar a sensação de segurança. Havia dias em que Tomás recebia uma pergunta simples, como se fosse uma acusação, porque ainda lutava contra o impulso de se defender antes de ouvir. Quando isso acontecia, eles não fingiam que o amor resolvia tudo. Sentavam-se, falavam e, quando necessário, davam espaço um ao outro. Tomás aprendera que permanecer não significava invadir. Helena aprendera que pedir explicações não a transformava numa mulher fraca ou dependente. O que construíam não era perfeito, por isso mesmo era verdadeiro. Naquela tarde, Tomás entregou a Helena uma caixa encontrada durante a reforma do antigo escritório de Beatriz, na sede do grupo. A auditoria liberou ontem, explicou. Estava atrás de um painel de madeira. Dentro havia documentos financeiros, fotografias e um envelope fechado com o nome de Helena. A letra não era de Amália nem de Célia, era de Beatriz. Helena sentiu o corpo se enrijecer. Desde o afastamento definitivo da tia, as duas quase não se falavam. Beatriz vivia numa casa menor em São Paulo e cumpria os acordos estabelecidos durante a investigação. Nunca tentara recuperar o cargo, mas também nunca admitira publicamente toda a extensão de suas escolhas. "Você quer que eu fique?" Tomás perguntou. Helena passou os dedos sobre o envelope. Anos antes teria respondido que não precisava de ninguém. Agora sabia que independência não era rejeitar toda a presença. "Quero, mas não leia por mim." Tomás sentou-se do outro lado da mesa. Helena rompeu o lacre. Beatriz começava a carta sem pedir perdão. Dizia que não escreveria palavras que ainda não sabia sentir por inteiro. Confessava que durante anos justificara cada decisão com a sobrevivência do grupo Montenegro. Quando Amália morreu, a empresa tinha dívidas, processos e contratos ameaçados. Beatriz trabalhara até o limite, vendera propriedades pessoais e suportara humilhações de conselheiros que acreditavam que uma mulher não conseguiria manter a companhia. A cada vitória, convencera-se de que o grupo lhe pertencia moralmente, ainda que os documentos dissessem outra coisa. Quando descobriu que Helena continuava viva, não enxergou uma sobrinha, enxergou uma sentença contra tudo o que havia construído. O ermo não começou quando falsifiquei sua renúncia, escrevera. Começou quando decidi que meu sofrimento me dava mais direitos do que sua existência. Helena interrompeu a leitura. Tomás não perguntou se ela estava bem. Apenas esperou. A carta continuava com uma revelação menor do que um testamento, mas mais dolorosa. Beatriz visitara Helena quando ela tinha 5 anos. Célia permitira que observasse a menina de longe durante uma apresentação escolar. Helena estava no palco usando uma coroa de papel, recitando um poema sobre árvores. Beatriz levara consigo uma fotografia de Amália e por alguns minutos pensara em contar a verdade. Depois ouvira Helena chamar Célia de mãe
e sentira algo que não soubera nomear. Não era compaixão, era inveja. Célia possuía o afeto espontâneo que Beatriz nunca recebera de Amália do pai ou dos homens que dirigiam o grupo. Naquele dia, decidiu que Helena parecia feliz o suficiente e que revelar sua origem apenas destruiria aquela felicidade. Usei sua infância tranquila como desculpa para proteger minha posição, confessava. Não me perguntei se você seria feliz aos 20, aos 30, ou quando descobrisse que todos sabiam mais sobre sua vida do que você. Helena colocou a carta sobre a mesa e caminhou até a janela. Durante anos imaginara Beatriz como uma presença fria distante de sua infância. Saber que a mulher estivera a poucos metros dela observando-a num palco escolar tornou a traição mais concreta. Ela podia ter contado, murmurou. Tomás se aproximou, mas manteve distância. Podia. Célia podia ter contado. Amália podia ter encontrado outra forma. Marcelo podia ter me mostrado a pesquisa. Você podia ter entregado o áudio inteiro. Tomás recebeu a última frase sem desviar o olhar. Podia. Helena respirou fundo. Já não precisava que ele se defendesse para provar que era diferente dos outros. Sua disposição de reconhecer o erro era justamente o que os separava. Passei muito tempo tentando descobrir qual deles me amou de verdade, disse. Talvez tenham amado, mas todos escolheram o silêncio quando a verdade ficou difícil. Tomás respondeu. Amor sem respeito pela escolha do outro pode se tornar controle, mesmo quando começa com boas intenções. Na última página, Beatriz informava que entregaria à Casa dos Nomes, uma propriedade que ainda lhe pertencia legitimamente, um antigo prédio no centro de Belo Horizonte. Não exigia que o nome Montenegro aparecesse na fachada e não condicionava a doação ao perdão de Helena. Queria que o local se transformasse em residência temporária para mulheres expulsas de casa durante disputas familiares. Não posso devolver sua infância, dizia. Não posso desfazer as manchetes. O casamento destruído, ou os anos em que você acreditou ter sido abandonada. Posso apenas impedir que o pouco que ainda está sob meu controle seja usado para repetir o mesmo dano. Helena releu a frase várias vezes. Aquilo não apagava o passado, mas era a primeira ação de Beatriz que não parecia destinada a proteger sua imagem. Você vai aceitar a propriedade? Tomás perguntou, só depois de uma avaliação independente e de confirmar que nenhuma pessoa será prejudicada pela transferência. Ele sorriu. Você sempre transforma sentimentos em governança. Helena dobrou a carta. É melhor do que transformar governança em sentimento. Uma semana depois, Helena foi visitar Beatriz. A casa era elegante, mas silenciosa, sem funcionários correndo pelos corredores ou telefones tocando. Beatriz parecia menor, longe da mesa do conselho. Ainda conservava a postura rígida, como se esperasse uma batalha. Helena colocou a carta entre as duas. Li tudo. Beatriz assentiu. Não espero absolvição. Ainda bem. Não vim oferecer. O rosto da mulher se contraiu, mas ela não respondeu. Helena explicou que a doação seria analisada e, se estivesse livre de irregularidades, seria aceita. Beatriz perguntou se isso significava que seu gesto tinha algum valor. Tem valor para as mulheres que poderão usar o prédio. Não transforma o que a senhora fez comigo em algo menor. Beatriz olhou para as próprias mãos. Amália teria perdoado mais facilmente. Helena respondeu. Talvez por isso ela tenha cometido tantos erros. Perdoava antes de exigir mudança. Beatriz respirou devagar. Você me odeia. Helena pensou na pergunta. Anos antes teria desejado uma resposta forte capaz de ferir. Agora percebeu que o ódio também podia manter alguém preso. Não, mas também não amo a senhora como uma sobrinha deveria amar uma tia. Talvez nunca ame. Beatriz recebeu a verdade como quem aceita uma sentença. Helena continuou. Podemos construir uma relação limitada, honesta e sem poder escondido. A senhora não terá acesso às decisões do grupo. Não poderá usar a fundação para recuperar prestígio, mas se quiser trabalhar como voluntária no novo centro, seguirá as mesmas regras que todos. Beatriz soltou uma risada amarga. Você quer que eu organize arquivos e sirva café. Quero que aprenda a estar num lugar onde seu sobrenome não lhe dá autoridade. Depois de um longo silêncio, Beatriz perguntou quando começariam as obras. Nos meses seguintes, o antigo prédio tornou-se a Casa Amarela,
uma residência de passagem ligada à Casa dos Nomes. Beatriz apareceu no primeiro dia como prometera. Não deu entrevistas, não ocupou a sala principal. Sentou-se diante de caixas de documentos e começou a organizar recibos sob a supervisão de uma funcionária que anos antes ela teria ignorado. Algumas pessoas desconfiaram da presença dela, outras sentiram raiva. Helena não exigiu que ninguém a tratasse com carinho. Reparação. Pensava não era uma cerimônia em que o culpado fazia um discurso e recebia aplausos. Era um trabalho repetido muitas vezes desconfortável, sem garantia de recuperar o que fora perdido. Elisa, a jovem que chegara com a filha, tornou-se a primeira residente da Casa Amarela. As investigações localizaram cópias da carta do pai em e-mails enviados a um contador, mas a disputa ainda levaria tempo. Enquanto isso, ela precisava de um lugar seguro para morar. Na noite da inauguração, sua filha entregou a Helena um desenho. Havia 3 mulheres diante de uma casa amarela e acima delas uma árvore com raízes enormes. "Essa é você, Helena?", perguntou apontando para uma das figuras. A menina balançou a cabeça. "Não, essa é minha mãe. Você é a árvore porque ajudou ela a não cair." Helena sentiu os olhos se encherem. Durante toda a vida acreditara ser uma criança sem raízes. Agora alguém a desenhava como aquilo que sustentava outra pessoa. Na volta para a fazenda, Tomás dirigiu em silêncio. Helena segurava o desenho no colo. Quando chegaram, ele retirou do porta-luvas uma pequena caixa. Ela o encarou imediatamente. "Tomás!" Ele levantou a mão. "Não é o que você está pensando." Dentro havia 2 chaves, não um anel. Uma abria a casa dele em Curitiba. A outra era de um pequeno escritório vazio na fazenda. "Não estou pedindo que abandone sua casa, nem que misture tudo de uma vez", explicou. "Quero que tenha acesso à minha vida sem precisar pedir permissão. E quero um espaço aqui se você achar que já posso ter." Helena segurou as chaves e sorriu. "Você ensaiou esse discurso durante 4 meses. E quase estragou tudo com essa caixa." Tomás riu. Ela entregou a ele a chave do escritório e ficou com a outra. Não era uma promessa de posse, era uma troca de acesso, confiança e escolha. Mais tarde, sentaram-se na varanda enquanto a chuva caía sobre as plantações. Helena contou a Tomás que pretendia publicar parte das cartas de Amália, Célia e Beatriz num livro sobre a história da Casa dos Nomes. Ele perguntou se ela não temia expor demais a própria vida. "Temo", respondeu. "Mas vou escolher o que contar. Essa é a diferença." Durante anos, outras pessoas tinham usado seu silêncio como espaço para escrever versões convenientes. Agora, Helena podia falar sem transformar toda a dor em espetáculo. Algumas cartas permaneceriam privadas, outras serviriam para mostrar que famílias respeitadas também podiam destruir pessoas em nome da reputação. Tomás segurou sua mão. E como termina o livro, Helena olhou para o campo escuro onde as luzes da Casa dos Nomes ainda brilhavam. Não termina com a herdeira recuperando uma fortuna. Termina com uma mulher descobrindo que nenhuma herança vale mais do que o direito de conhecer a própria história. Na manhã seguinte, Helena escreveu a primeira página. Não começou pela fotografia de Marcelo, pelo testamento ou pela reunião do conselho. Começou pela criança, usando uma coroa de papel, recitando um poema, enquanto 2 mães e uma tia observavam de lugares diferentes, cada uma acreditando que o silêncio era a melhor forma de amor. Depois escreveu que nenhuma delas estava completamente certa. O amor podia explicar o medo, mas não justificava o controle. O sofrimento podia explicar a ambição, mas não dava direito de apagar outra pessoa. E o perdão podia abrir uma porta, mas não obrigava ninguém a esquecer quem a havia fechado. Helena terminou a página, salvou o arquivo e não o apagou. Esta história é uma obra de ficção criada para oferecer entretenimento emocional, mistério familiar, romance e uma reviravolta satisfatória. Porém, sua principal mensagem educativa é que o silêncio nem sempre representa fraqueza, assim como falar nem sempre significa criar conflito. Helena começa a história usando o silêncio para fugir da dor. Com o tempo, aprende a transformá-lo em observação, estratégia e, finalmente, numa voz consciente. A narrativa também mostra que boas intenções não apagam consequências. Amália, Célia, Tomás e até Beatriz acreditaram em algum momento que estavam protegendo alguém.
No entanto, ao esconderem informações e retirarem de Helena o direito de decidir, transformaram proteção em controle. Amar alguém não significa escolher permanentemente por essa pessoa. Outro tema importante é que riqueza, herança e poder não curam automaticamente uma pessoa ferida. Helena vence não porque se torna bilionária, mas porque recupera o direito de conhecer seu nome, impor limites e decidir o que fará com o poder recebido. Ela não usa a fortuna para destruir os inimigos. Cria estruturas para impedir que outras mulheres sofram o mesmo apagamento. Como entretenimento, a história oferece traição, segredos, disputa familiar, documentos ocultos, romance gradual e justiça emocional. Como reflexão, convida o público a pensar sobre dignidade, responsabilidade, reparação e sobre a diferença entre perdoar e permitir que o abuso se repita. O verdadeiro triunfo de Helena não é ocupar a cadeira de Beatriz. É construir um lugar onde ninguém precise desaparecer para proteger o orgulho de uma família.